Bom dia, louvado seja o santo nome do Senhor. Hoje, dia 8 de junho, quinta-feira, aonde celebramos o corpo de Cristo. A igreja celebra o corpo de Cristo. É um feriado local. Mas o que seria isso? É um feriado religioso da Igreja Católica, mas nós, como cristãos, devemos também refletir no corpo de Cristo, o que ele representa para nós. Em Números, eu estava aqui na minha leitura e estava em Números, no capítulo 19, que diz que Moisés e Arão ofereceram ao Senhor uma novilha vermelha, sem mancha, sem defeito, e aonde não haviam ainda posto o jugo sobre ela. E essa novilha foi o sacrifício para purificar, né? Ali o sacerdote tinha todo um ritual dentro do templo. E o homem limpo, né? Ele representava ali aquele que ia fazer a oferta pelo pecado, né? E havia todo aquele ritual. Mas Jesus, né? Jesus veio não para tirar o antigo, mas para renovar essa aliança. E então eu convido você ao Novo Testamento, em Hebreus 9, que diz assim: o novo pacto e o sacrifício do sangue de Cristo. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, não é desta criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no Santo do Santo, havendo obtido uma eterna redenção. Porque o sangue dos bodes e dos touros e das cinzas e uma novilha santifica os contaminados quanto à purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Então, não é pelo sangue de animais, mas foi pelo sangue de Cristo, a qual ele é o único mediador. Ele é o único que está entre nós e o Pai. E ele não precisará se oferecer muitas vezes, como fazia no tempo de Moisés e Arão. Aquilo era feito, a partir daquele tempo, era feito anualmente, aquele sacrifício de purificação. Jesus não veio para se oferecer muitas vezes, mas apenas uma vez, como o sumo sacerdote único. E ele então se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9. E como os homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam pela salvação. Irmãos e irmãs, então eu quero deixar aqui, no dia de hoje,
que Cristo se ofereceu por nós, purificando as nossas obras mortas, de morte, que nos levam à morte, que nos levam para longe da presença de Deus. Ele nos purificou, que nós possamos servir ao Deus vivo. Ele é o único mediador desse novo pacto. Ele nos deixou uma promessa de servirmos ao Deus vivo. Nós teremos uma promessa, a herança eterna, a vida eterna. E isso é para quem? É para quem tem fé, pois a fé se concentra na presença de Deus e não na tarefa que eu tenho que cumprir. Eu não vou pensar em tudo aquilo que eu preciso cumprir para receber, mas eu vou pensar que eu tenho a presença de Deus, e com a presença de Deus eu serei capaz de cumprir todas as tarefas a mim determinada nesta vida. A rebelião, irmãos, traz punição, né? Tem consequência, todos os nossos atos terão uma consequência. E a rebelião, a não querer fazer, também traz uma consequência. Mas a intercessão, uma mãe que intercede, um pai, um filho que intercede pela família, uma avó, uma tia, um amigo que intercede, ele conquista o perdão de Deus. Amém? E nós não podemos esquecer que essas bênçãos prometidas não é para qualquer um. As bênçãos são prometidas para aquele que tem fé. Então, se você tem fé, se concentre na presença de Deus. Se concentre. Hoje é dia do corpo de Cristo. Se concentre que não foi em vão esse sangue que foi derramado, que é vivo, está no meio de nós. E é Ele que nos ajuda a cumprir a tarefa. Peçamos hoje ao Espírito Santo, o Paráclito, que Ele possa nos conduzir, ajudar-nos sempre a cumprir a nossa missão, as nossas tarefas. Aumenta, Senhor, a nossa fé e a nossa esperança nesse mundo que há de vir, que é a vida eterna, aonde o Pai e o Filho está à sua destra. Um bom dia a todos, que nós possamos orar hoje e a todo momento glorificar o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por esse dia. Amém? Graça e paz.